Olá, pessoal. Eu sou a Luciane Klein, diretora de marketing da EBDI, e hoje eu tenho a honra de entrevistar aqui, de bater um papo com o Álvaro da NBB. Álvaro, eu vou pedir que você se apresente, e aí já vou introduzir, não vou nem pedir que você conte um pouco sobre a NBB, quero que você conte muito e explore para a gente como é que funciona, como é que é essa plataforma aí, que bastante gente deve ficar curioso para conhecer e entender melhor. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, por esse bate-papo. Eu acho que assim, o assunto BBB, ele vem até despertando um pouco mais a curiosidade das pessoas do mercado nos últimos anos. O NBB fez 12 anos agora. Eu acho que tem para isso. O primeiro é que o NBB ele foi fundado em 2008, né, a Liga Nacional de Basquete, e foi, na época, a primeira liga esportiva nacional independente, que ela já veio com um propósito inovador, diferente do nacional da estrutura desportiva brasileira, que é uma estrutura mais através de confederações, federações, é uma estrutura assim, de décadas ou até secular, e estruturas que são também, a gente pode dizer, um pouco mais políticas, né? E a gente conhece bem porque praticamente todo o esporte brasileiro ele está dentro dessa estrutura. Quando a Liga foi fundada, e ela tem a chancela da Confederação, a Liga Nacional de Basquete, a responsabilidade e o direito de organizar o Campeonato Brasileiro de Basquete a partir daquela data, o NBB surgiu de uma parceria até com o Grupo Globo. Foi feito um contrato em 2008 de 10 anos com o Grupo Globo, e nesse contrato foi criado o NBB, que é o Novo Basquete Brasil, e o NBB veio com esse nome exatamente para, numa estratégia de marketing da época, para desvincular um pouco do histórico do que vinha acontecendo com o Campeonato Brasileiro de Basquete à época, e o nome ajudou a meio que determinar uma nova era, um novo momento para o basquete e com o NBB. Então, a gente está completando esses 12 anos. O interessante é que assim, é uma liga muito jovem perante o universo esportivo, até mundial. É a liga mais jovem dos principais países que disputam o basquete no mundo. Inclusive, a Argentina, que está do nosso lado, tem mais de 35 anos, a liga. Então, o NBB realmente é novo. E quando a gente fala do mercado brasileiro, foi a primeira liga. Hoje a gente já vê algumas ligas num movimento similar, como a Liga de Futsal, por exemplo, que é mais antiga, tem 26 anos, mas somente desde 2014 ela se tornou independente também. Então, assim, eu acho que esse modelo é um modelo interessante, é um modelo que, pelo menos do nosso lado, tem se mostrado um modelo positivo para uma alternativa importante para o país e também para o mercado, uma vez que a proposta de governança ela foge daquele modelo tradicional, é uma proposta que segue mais o conceito do mundo corporativo e das grandes ligas profissionais do mundo, tanto as ligas americanas quanto as ligas europeias. Então, o NBB é isso. Hoje a gente tem, na verdade, 4 produtos, vamos dizer assim. O NBB é o mais conhecido, é um produto, é um campeonato que acontece durante 9 meses ao longo do ano, segue o calendário internacional, então a gente começa as atividades em outubro, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, e a gente tem outros eventos que foram criados, até alguns deles visando demanda e oportunidade junto ao mercado, com as marcas e os patrocinadores que a gente tem envolvido. Então, acaba sendo um produto hoje, um trabalho esportivo que ele está muito mais conectado com a demanda e o do que a gente precisa oferecer para os fãs, né, para a comunidade do basquete, os interessados, assim como para as marcas e as empresas, o que o mercado corporativo está buscando hoje no momento de escolher associar a sua marca ou buscar
um evento esportivo como uma solução complementar a toda a sua estratégia de marketing. Legal. Inclusive, em alguns encontros nossos, você trouxe alguns cases muito interessantes, né, com algumas marcas. Se você quiser comentá-los, fica à vontade. Mas justamente sobre essas parcerias, né? Vocês, como é que está a NBB agora durante a pandemia, né? A maioria das parcerias se davam por meio dessas experiências em jogos presenciais, né? E muito inspirado, como você mesmo falou, em como ocorre nos Estados Unidos, né? Como é que está acontecendo? Como é que vocês estão lidando com essas parcerias agora? Como é que está essa adaptação a novos negócios, oportunidades? Conta para a gente um pouquinho. Tá bom, Luciano. Assim, o primeiro até citar que uma das parcerias que a gente ela surgiu num evento do EBDI, né? Com o McDonald's, foi numa conversa que eu estava ali com o Thiago Cunha, que era diretor de trade, marketing, né? Acabou sendo promovido, está na Colômbia, foi para a Colômbia no início desse ano, e a gente conversou experiências de marca em eventos esportivos e discutindo um pouco, até questionando assim, a dificuldade que às vezes no Brasil, grandes marcas internacionais, né, elas às vezes não repetem algumas ações e estratégias que são feitas lá fora. Né? O McDonald's, por exemplo, está praticamente presente em todos os jogos da NBA, nos ginásios, interagindo, criando experiências. A gente começou a discutir, dessa discussão ela acabou se materializando numa experiência do McDonald's conosco em 2018, no Jogo das Estrelas, no Ibirapuera. O McDonald's acabou servindo todos os convidados, aqui nos Estados Unidos eles chamam de court seats, né? Mas aqui são aquelas pessoas que sentam mais próximos da quadra. Eram 400 pessoas, então toda essa área foi servida com produtos McDonald's, com a experiência McDonald's. Daí a gente que durante a partida, a primeira equipe que completasse 100 pontos na partida, nós acabamos interrompendo a partida, teve uma invasão do McDonald's dentro do ginásio, na quadra, e todos os fãs, foi anunciado ali que naquele momento todos os torcedores dentro do Ibirapuera, eram 10 mil, recebiam um voucher de Big Mac gratuito pela ação. Então, surgiu aí até dentro de um evento da EBDI, foi fantástico. E até hoje o McDonald's está com a gente, isso é importante. Falando um pouco da questão do momento que a gente está vivendo, o esporte, naturalmente, eu acho que tem... Eu posso até estar enganado, mas eu vejo assim, alguns segmentos, algumas atividades econômicas sofrendo um pouco mais com a questão da pandemia, com os impactos das restrições de isolamento e principalmente com a preocupação máxima com a saúde das pessoas, exatamente porque essas atividades elas partem do pressuposto de que a aglomeração ou a união das pessoas é uma das razões daquela atividade existir. Né? Então, o esporte é assim, o entretenimento é assim, né? O esporte está dentro do entretenimento, mas puxando para a parte de shows musicais, de teatro, etc. E a parte do turismo também, que obviamente está sendo extremamente afetado. Assim, no nosso caso, Luciano, o esporte já está buscando algumas experiências e algumas alternativas para que a experiência mude para o espectador e o telespectador e o fã do esporte, através das diversas plataformas de conteúdo, sejam TV aberta, TV fechada, ou as plataformas digitais que ganharam ainda uma maior relevância, uma maior importância nesse momento. Acho que, felizmente, há aproximadamente 2 anos, a Liga Nacional de Basquete acabou seguindo um caminho que foi uma estratégia definida, a gente acabou tendo até, nós realizamos um painel disso num Experience, no evento Experience da BDI, que a gente teve a oportunidade de levar representantes de todos os nossos parceiros de mídia, que naquele momento a Liga optou por seguir o caminho, o modelo da NBA, que é parceira nossa, uma parceira formalizada, onde a gente tem a oportunidade de acesso a muitas informações e muitos aprendizados, e a Liga optou por seguir um caminho de fazer a gestão do seu próprio conteúdo, ou seja, de controlar todo o conteúdo do NBB. Coisa que é um pouco diferente no Brasil, porque o futebol acaba tendo contrato de exclusividade com um grupo, e esse controle do conteúdo fica todo terceirizado. E quando a gente tomou essa decisão, consequentemente, a gente abriu um leque para um modelo de plataforma de transmissão. Então, o NBB, por exemplo, atualmente,
A gente tem transmissões na TV aberta, na TV fechada e no streaming, e dentro do streaming a gente tem parceiros de OTT, que é o DAZN, a gente tem parceiros de redes sociais, como o Facebook, o Twitter, há mais de 4 anos, e esse ano a gente estreou também uma experiência no Twitch, que é uma plataforma mais voltada para e-games, para jovens, então a gente fez uma experiência de 10 jogos, na verdade seriam 10 jogos, a gente acabou interrompendo a temporada no sexto jogo. Então, isso nos permite conseguir levar para o fã uma experiência rica em cada plataforma, porque diferente do que antigamente se preocupava em termos de estratégia de marketing, tudo era tratado como se o universo do esporte, e aí eu estou falando do basquete aqui, mas o futebol era muito parecido, eu já trabalhei no futebol há 4 anos, era como se o universo de fãs do esporte fosse um perfil só. Então, assim, as pessoas perguntam, mas qual que é o perfil do fã do futebol, ou no caso do basquete? O perfil é 58% masculino, 42% feminino, é tal idade e tal. Isso já não existe mais. Quando você tem, até hoje de manhã, a gente estava numa reunião, numa palestra virtual com o José Colagrosso, o diretor do Ibope Repucon, ele mostrou que na pesquisa que o Ibope faz anualmente, que chama Sponsor Link, a gente tem atualmente 38 milhões de fãs de basquete no país, internautas, tá? 38 milhões de brasileiros internautas com interesse, alguns interesses que eles chamam de super fã, que é aquele que consome, compra, as informações, produtos e conteúdo, e aquele que tem um interesse que às vezes acompanha com menos frequência. São 38 milhões de pessoas. No universo de 38 milhões de pessoas, você não pode padronizar um único perfil. Você tem ali pessoas de diferentes classes sociais, diferentes interesses, comportamentos de consumo, diferentes faixas etárias. Então, o que isso nos trouxe desde esse modelo de multiplataforma? É que a gente consegue oferecer para aquele perfil de pessoa que gosta da TV aberta a melhor experiência na TV aberta. Aquele perfil de pessoa que tem a TV fechada como uma escolha dela como ferramenta de consumo, de conteúdo, de mídia, a gente oferece. Então, isso nos levou a também ter uma estratégia de comunicação, uma estratégia de conteúdo, de linguagem diferente. Então, se você assiste um jogo hoje nosso no streaming, numa rede social, você vai ver que a linguagem, o nosso narrador, o nosso comentarista, a nossa repórter tem uma linguagem bem diferente, às vezes, de uma TV aberta. Né? A TV fechada, os canais têm o seu próprio staff de talentos. Agora, esse é o ponto, assim, da nossa capacidade, talvez, de mesmo nessa pandemia, conseguir levar essa experiência através das diversas plataformas para o público. O que a gente vai precisar? Talvez buscar novas formas de inovação e novas formas de interação, porque esse consumo à distância acaba sendo, ele vai ser mais relevante, pelo menos por um ciclo, aí, eu diria, de 1 ano, talvez 2 anos. Então, a gente já está discutindo coisas que o mundo também está testando, que são novos posicionamentos de câmera, a gente conseguir captar o áudio na quadra dos atletas e dos treinadores, a gente trazer um pouco mais da intimidade da quadra para dentro da casa das pessoas. Esse é um ponto. O segundo, a gente tem que ter um cuidado também, assim, como que a gente oferece para as marcas essa experiência? Tanto a experiência através das diversas plataformas, quanto a experiência no consumo desses conteúdos e na interação e no engajamento desses fãs. O que eu posso dizer, o desafio ele é grande, como nós acabamos cancelando a temporada, que a nossa temporada estava prevista para terminar em junho, nós tentamos prorrogar ao máximo, chegamos a fazer todo um protocolo com o objetivo de terminar em julho, mas acabou se mostrando impossível. Então, a nossa próxima temporada ela vai começar de novo no último trimestre. O que a gente está fazendo? Um planejamento para isso, mas a gente precisa acompanhar um pouco mais a evolução da questão da pandemia no Brasil para saber exatamente em que momento a gente consegue retomar, se é no início na primeira quinzena de outubro, na segunda ou na primeira quinzena de novembro, de que forma isso vai ser feito com mais segurança para os atletas e para todos aqueles que estão envolvidos, porque demanda viagens, deslocamentos, mesmo que você não tenha o público no ginásio, você tem pelo menos 40, 50 pessoas trabalhando naquela partida, e fazer tudo isso, esse planejamento, dentro de
um cenário de algumas definições e incertezas, né? Tanto com a evolução do vírus, né, da pandemia, do controle, do combate, principalmente quanto ao cenário que a gente vai encontrar econômico para o próximo ano, né? Que a gente está sendo um desafio para todo mundo. Esse ano, as empresas e as marcas, ou grande parte delas, está tentando sobreviver, né? Tá até o final do ano, e a gente vai ter que se adaptar a isso. Não tem alternativa. Acho que para o esporte sobreviver, o esporte vai ter que entender esse novo momento social, essa nova perspectiva e expectativa das marcas e dos fãs e se adaptar a isso. Quem não conseguir se adaptar, talvez tenha mais dificuldade. Indo nessa linha, Álvaro, que você citou, existe essa necessidade de não deixar morrer esse contato entre os consumidores de vocês, né, que são essas pessoas que consomem os jogos, esses 38 milhões, com os jogadores em si, com seus times, enfim. E aí eu fiquei sabendo que vocês estão com uma estratégia muito legal, umas ações virtuais com esses jogadores. Eu queria que você contasse um pouquinho de onde que ela surgiu, como é que ela funciona e como isso vem reforçado a marca de vocês, né, durante essa paralisação. Uma coisa que a gente faz, e o pessoal às vezes costuma muito falar assim, a diferença do marketing esportivo, tem o marketing... As ferramentas, né, as técnicas, as soluções de marketing, elas acabam funcionando para qualquer atividade, para qualquer segmento. O que você tem que fazer é adaptá-las ao seu negócio. Então, a gente tenta aprender muito com o mundo corporativo. Infelizmente, a gente tem parceiros sólidos e parceiros que nos ajudam nesse processo. Né? A Nike é um deles. Logo no início da pandemia, a Nike ela soltou um manifesto, mais que um manifesto, chegou a ser um material de orientação à atividade física dentro de casa. Esse material era, obviamente, mais direcionado para atletas, mas ele também servia para usuários. Essa foi a primeira ação, a gente fez um compartilhamento desse material, a gente ajudou a Nike na divulgação disso, porque a gente tem muitos atletas dentro do NBB que tem esse relacionamento com essa marca esportiva. A gente tem a Budweiser, que é um grande parceiro, e que é do Grupo Ambev. A gente tem visto inúmeras iniciativas, né, do Grupo Ambev e da Budweiser, e no caso da Budweiser, por exemplo, a gente até está lançando essa semana, na verdade começa a semana que vem, a gente está anunciando essa semana, uma ação que vai chamar King of Fans, que é o conceito, né, essa mensagem da marca que eles trabalham, o conceito do King of People. E o King vai ser, a gente vai trazer para o universo virtual uma competição entre os fãs. Então, vai ser a hora, assim, da gente descobrir quem é o maior fã de NBB no Brasil. Qual é o fã que mais entende disso? E aí, a gente vai inverter os papéis. Nós teremos vários atletas participando, mas os atletas vão participar do lado de cá, torcendo pelos fãs, interagindo com os fãs. Então, vai ser como se fosse uma dinâmica parecida com aquela coisa quem quer ser o milionário, que é coisa de quiz, você responder as perguntas. Então vai ser aberto, gratuito para todos os fãs, e o vencedor, né, o King of Fans, ao longo de 2 semanas, ele vai receber aí ele vai se tornar meio que uma celebridade dentro do nosso universo. A gente vai trabalhar isso e a gente vai oferecer para esse fã, para esse ganhador, um pacote de experiências ao longo da próxima temporada, que vai colocá-lo exatamente nesse patamar de ser o rei dos fãs, ou aquele que está que seja uma experiência muito bacana para os fãs, para a marca certamente vai ser, a gente já vem trabalhando com a Budweiser nisso, e acabou sendo fruto até de uma experiência anterior que a gente fez, que chamou corneta, que a gente brinca, né, que é aquele fã que está na arquibancada, de qualquer modalidade, é sempre um corneta, acha que entende igual o técnico, né, dá palpite. Então a gente fez ali uma brincadeira, foram 7 episódios do Corneta, assinado pela Viva Gol, que é uma parceira nossa de apostas, e a gente teve 800 mil pessoas participando, acompanhando, assistindo 7 episódios no Facebook. Então, foi um volume bastante expressivo e mostrou que os fãs querem interagir e querem algo interessante, um convite para que eles continuem se nesse período. A gente tem feito também lives com os atletas, então a gente já teve os principais atletas
do NBB contando um pouco sua história de vida, porque tem histórias de vida que são assim realmente emocionantes, atletas que saíram de uma cidade, de uma situação muito humilde, muito simples, e hoje são atletas resolvidos financeiramente e têm um reconhecimento nacional e até internacional. A gente tem feito agora lives até fazendo uma brincadeira com a Liga Argentina, que é uma sempre convidando um atleta da Liga Argentina com um atleta do NBB para eles dividirem a experiência dos dois países, né, dentro da quadra e fora da quadra. A gente tem feito algumas reuniões, são webinars mais fechados para profissionais do nosso ecossistema, todos os profissionais de marketing dos nossos clubes e profissionais de marketing das empresas que estão envolvidas no nosso ecossistema, sejam parceiros do BBB ou sejam parceiros dos clubes. Então, a gente está tentando aprender, a gente está tentando entender qual deve ser o novo papel, o novo posicionamento do NBB dentro de tudo isso. Legal. Eu acho importante, inclusive, vocês verem quais pontos vão ter que manter aí, né? Porque essa proximidade, de repente, esteja até mais em evidência agora do que estava antes, e o pessoal vai começar a cobrar que quer esse contato, continuar esse contato com os jogadores, com a marca e essas interações, né? Muito bacana. Obrigada pelo spoiler aí do lançamento de vocês. Eu vou ficar de olho aí para ver se eu aprendo um pouquinho mais, porque eu não entendo muito de basquete, não. Dá para brincar? Bom, então eu vou tentar, viu? Bom, como gestor de marketing, você falou uma frase muito importante na outra pergunta, que é essa história de tratar o cliente como demográfico, né? Lidar com fatores muito específicos, como se isso definisse o público. A gente já vê isso como gestores de marketing, que isso vem morrendo não só com a pandemia, mas vem morrendo com toda a aceleração que a gente está sofrendo, né? E aí eu queria saber se você, como gestor de marketing, né, comercial há tantos anos, quais as mudanças que vocês têm visto no mercado que se aplicam não só ao seu negócio, nessas transformações que você mesmo colocou, pontuou, esse marketing tradicional, infelizmente para os amantes de Kotler, né? Não sei se da minha escola, mas eu sou amante do Kotler, então assim, não, infelizmente está morrendo, a gente não pode mais colocar todo mundo nas mesmas estratégias, da mesma forma que a gente tratava antes. E além disso, né, o que mais você tem visto de mudança que vão facilitar na retomada das companhias, que a gente precisa ficar de olho aí, que pode agregar no nosso bate-papo hoje? Vai ficar mais fácil, Luciano, mas assim, eu acho que os desafios vão. A primeira coisa que eu vejo assim, eu acho que e até aqui em casa, né, a gente aprendendo a conviver com esse momento e tendo que administrar filhos, casa, trabalho, eu vejo sim, o primeiro, um crescimento da empatia entre as pessoas, do entendimento dessa complexidade da administração da vida pessoal com a vida corporativa, com a vida profissional. E eu vejo, acho que um entendimento maior sobre isso. E eu fico feliz, assim, porque eu acho que a gente precisava, talvez em algum momento, fazer essa reflexão e trazer isso para que a gente consiga buscar um equilíbrio maior para os próximos anos. Diante disso, eu vejo assim, acho que a primeira mudança é um comportamento de consumo muito mais responsável. Então, desde que a pandemia começou, eu vejo as pessoas muito mais preocupadas em consumir aquilo que efetivamente precisa, de diminuir os desperdícios, as coisas, de repente, supérfluas, né, para a vida, para o momento, porque acho que isso aflorou, ficou em mais evidência algumas coisas que são supérfluas na nossa vida, né, uma vez que a gente está vendo que a sobrevivência está restrita, né, está limitada em termos de circulação, então a gente está aprendendo e vendo que é possível sobreviver, a gente consegue, né, adaptar a nossa vida a uma nova realidade, e aí vão ficando mais claros alguns pontos que, às vezes, a gente, ou coisas que a gente fazia, ou coisas que a gente consumia, e que a gente começa a ver que, às vezes, não eram tão imprescindíveis.
Segundo, eu acho que a responsabilidade tanto de nós como pessoa, como profissionais, pessoa física, quanto das nossas empresas. Qual é o nosso nível de comprometimento com a sociedade, com a comunidade? Eu acho que isso ficou mais em evidência. E aí, algumas empresas, obviamente, esse compromisso ele pode ser mais localizado, ele pode ser mais regionalizado, outras já têm uma dimensão nacional. Vejo que esse posicionamento das marcas em cima do compromisso social e da a sua relação com os valores humanos, eu acho que as marcas que não conseguirem entender e se posicionar de uma forma mais transparente com a sociedade, com a comunidade, colocando que, independente do resultado financeiro, tem que ter um compromisso ali social, eu acho que são marcas que tendem a ter também um pouco mais de dificuldade na retomada do crescimento. Com relação ao NBB, o que a gente tem feito primeiro, muita reflexão, tanto do lado da liga, do escritório, quanto do lado dos times, que é uma coisa só, é um tema só, assim, dentro do nosso papel e nossa responsabilidade com cada comunidade, onde os times estão sediados, com os fãs do basquete, como a gente escuta o que eles esperam da gente. Recentemente nós tivemos também, obviamente, assim como muitas entidades, a gente teve uma live só com atletas negros para falar um pouco da questão do racismo, que no esporte a gente até teve a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Eu participei de uma live um pouco sobre isso, que o esporte ele tem, acho que ele tem uma força aí nessas mensagens sociais e raciais que, diferente às vezes de outros negócios, o maior movimento esportivo mundial, que a gente pode colocar a Olimpíada, né? A Copa do Mundo também é gigantesco, mas é uma modalidade só. A Olimpíada não, ela reúne ali mais de 25 modalidades. Tem os maiores talentos representando cada país, né? Disputando por um resultado, por uma medalha. Então, é uma competição, todos ali, nós como espectadores estamos assistindo para ver quem é o melhor daquilo, né? Qual talento se sobressai, e eles estão ali em disputa. Mas, acima de tudo isso, aquele evento é uma celebração humana, é uma celebração social, né? De todas as nações, de todas as raças. Então, acho que o esporte pode ele um pouco mais nesse processo, né? Mesmo porque o convívio racial e social no esporte, ele eu diria, talvez ele já é um pouco mais profundo, mais avançado já há alguns e é um convívio assim salutar, né? É um convívio acho que saudável que passa muita mensagem para a população. Então a gente vai tentando descobrir qual que é o nosso papel, como a gente contribui, porque no final, e aí só resumindo assim a sua pergunta, que eu já estou me alongando demais das respostas, mas uma reflexão que a gente fez eu acho que o sucesso do esporte, não é do NBB, o sucesso do esporte na retomada, ele vai depender muito de que dentro do ecossistema de cada modalidade ou de cada entidade haja um entendimento pleno da responsabilidade de todos os agentes na contribuição que todo mundo tem que ter ou dar para o crescimento, para o desenvolvimento daquele negócio. Então, os atletas têm responsabilidade, têm contribuição, os treinadores, os fãs, nós como gestores profissionais, a própria liga, os clubes, os patrocinadores, os parceiros de mídia. Então, acho que essa pandemia mostrou que nenhum esforço isolado consegue ser responsável pelo sucesso, pelo crescimento, pelo desenvolvimento. Então, quando todo mundo entende qual é o seu papel e faz a sua de forma conjunta e bem alinhada, eu acho que isso é o que vai ajudar alguns produtos ou alguns eventos esportivos retomarem mais rápido ou voltarem a um crescimento nos próximos 5 anos. Aqueles que não conseguirem entender esse seu papel, eu creio que vão ter muita dificuldade
nesse novo momento social que a gente está vivendo. Legal, Álvaro. Inclusive, essa live, ela está disponível no site, tá, da NBB. Depois o Álvaro pode deixar presente aqui, mas também a gente coloca no vídeo para vocês acessarem e ver um pouquinho como é que foi essa ação, né, com os atletas negros. E também fica a dica aí, eu acho que de forma resumida, como ele bem falou, olhem para o todo, né? Não só para dentro do seu business, mas quais responsabilidades a sua companhia tem dentro daquilo que você oferece, mas também de impacto mesmo. A pessoa está ali compenetrada, assistindo esporte, pode também tirar grandes lições disso, né? Ela pode ser impactada positivamente, principalmente por essas histórias que você comentou. Então, eu não preciso só impactar no meio do meu negócio, né? Eu posso impactar de outras formas. Eu achei muito importante essa tua lição e que qualquer empresa pode aplicar isso de alguma forma, né? Como eu cheguei, é difícil para todo mundo, então, botar esse storytelling aí nas companhias para que consigam sair desse momento de uma forma mais fortificada e dando alguma coisa em troca aí para esse público que tanto merece e essa humanização aí que a gente está vendo também que não deve morrer pós-pandemia. Então, fica aí a dica para todo mundo. Bom, um bate-bola agora, eu não vou falar nem bater bola, com você eu falar, vou passar a bola e você me devolve, é assim, né, no basquete? Vou pedir para você 2 questões rapidinho, só seu posicionamento. Você acha que fica, que não fica? Vai acelerar, não vai? Então, sobre o home office, né? Essa coisa que a gente está vendo no país todo, em outros países, você acha que são movimentos que ficam? Eu acho que ele fica a curto e médio prazo, e depois ele fica, talvez, num nível intermediário, mas eu acho que ele fica e de forma positiva, exatamente entendendo a busca daquele equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional. Perfeito. E a aceleração digital, que a gente tem, bom, vocês já são um negócio que tá muito em todas as plataformas, mas num contexto geral, Brasil, essa aceleração digital veio para ficar também? Ela já estava, né? Como você disse, ela acelerou algumas coisas. Ao mesmo tempo, essa aceleração mostrou também a necessidade da gente, talvez, corrigir algumas deficiências, seja da qualidade de estrutura, de tecnologia, de banda, de dados. Acho que fica óbvio que está todo mundo na expectativa de como vai ser a chegada do 5G no Brasil, quando que vai ser, estão falando em adiar, né, o leilão, mas eu acho que ela fica. Eu só espero que a gente também consiga conviver com essa questão digital de uma forma também positiva, né? Porque a gente vê aqui em casa isso tudo fica mais evidente, mas o excesso desse convívio, essa dependência do digital, ela também te tira algumas experiências pessoais importantes, mas fica, sem dúvida. Legal. A gente falou um pouco do consumo, então eu acho que eu vou migrar a pergunta para o consumidor. Como é que vai ser esse novo consumidor pós-pandemia? Nossa, essa é uma ótima pergunta, né? É, eu acho assim, eu acho que vai ser, primeiro, eu acho que vai ser um consumidor mais consciente e mais responsável. Isso é fato. Então, se a gente oferece, se a gente tem algum serviço ou algum produto que a gente oferece para o nosso mercado consumidor, independente do tamanho que ele seja, como o nosso serviço, o nosso produto, ele contribui para a vida daquela pessoa, que tipo de benefício a gente está levando, mesmo que não seja uma coisa imprescindível de uso diário, mas eu acho que se o consumidor não perceber que o nosso produto ou nosso serviço ele é importante para ele, ou leva algum valor agregado, ele leva alguma experiência de vida que vai, seja em termos de conhecimento, seja de uso, de
consumo, de experiência, eu acho que quem não conseguir deixar isso claro, eu acho que pode ter um afastamento, um distanciamento dos seus consumidores. Acho que o ponto positivo é que eu já vejo muitas marcas nesse período já se posicionando e já deixando claro que ela tem uma responsabilidade com a sociedade, ela tem uma contribuição com a sociedade acima de tudo. Então, acho que esse movimento ele já está acontecendo e esse eu acho que veio para ficar. A gente vai ser muito mais consciente e responsável. Fica a dica aí, então busquem um propósito e que esse propósito seja verdadeiro, né? Acima de tudo, não mais do mesmo. Não, eu sou super consciente, sou uma marca que ama todo mundo, mas como, né? Então, a lição fica aí para vocês buscarem um propósito. Queria te pedir para Eu deixar uma posso mensagem falar, final. só dando eu posso falar que a Rita Lobo se tornou fundamental na minha vida nos últimos 4 meses. Que sem a Rita Lobo e as receitas, eu não conseguiria sobreviver em harmonia dentro de casa. Boa. Você poderia deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo? Pode ser pós-pandemia, pode ser durante, pode ser uma mensagem aí que ficou de aprendizado que você tem para passar adiante. Assim, é difícil essa coisa de você deixar mensagem, mas eu vou deixar aqui uma experiência e que eu espero que essa experiência também ela não acabe e não diminua. A gente tem participado, todos nós, de muitas lives, né? A gente tem visto live de todo tipo, e eu acho que o fato das pessoas estarem todas no isolamento e em home office, eu acho que as pessoas acabaram destinando um pouco mais de tempo do seu dia para troca de experiência e troca de informação. Então, as pessoas estão muito mais acessíveis, né? Eu espero que isso não acabe. Ainda mais na área que a gente atua, que é a área de marketing comercial, essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, ela é extremamente rica, ela nos faz crescer como pessoa e como profissional, também como projetos. Então, eu espero que essa troca, ela continue. Talvez não necessariamente formato de live, né? Mas no futuro, quando a gente voltar a poder ter aquela questão de vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um café, vamos encontrar, vamos almoçar, mas que as pessoas continuem destinando um tempo um pouco maior da sua agenda ao longo do dia, ao longo da semana, para essas trocas de experiência, essas trocas de conhecimento. Eu acho isso, acho que isso tem sido uma coisa espetacular para o mercado como geral, para as pessoas, esse acesso aos profissionais e a de informação.